Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu achei tão linda essa mensagem de hoje. Realmente, irmãos, nós temos que ser testemunhas reais. O que significa a carta de Cristo? As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que refletir a imagem do Senhor Jesus. As pessoas têm que confiar nas nossas orações, nas nossas imposições de mão, quando a gente ora pelas pessoas com imposição, as pessoas têm que confiar, as pessoas têm que crer que realmente Jesus está conosco. Mas para que isso aconteça, para que possamos realmente ser testemunhas reais e verdadeiras, cartas lidas pelas pessoas, porque nós estamos rodeados de uma imensidão de testemunhas. E principalmente pessoas que às vezes não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a Deus. E o que eles olham? Eles olham para nós e querem ver Jesus em nós, como se nós refletíssemos a imagem do Senhor Jesus. Nós somos espelho para o mundo. Temos que ser esse espelho. Nós somos o modelo. Então, irmãos, para nós ser essa pessoa, olha a responsabilidade. Nós temos que nos entregar corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Temos que negar a nós mesmos. Temos que fechar todas as brechas. E aqui eu achei bem interessante, que fala bem assim, ó. Eu achei interessante essa parte em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, diz assim: Quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. O que significa isso, pastora? Romper o muro. Muitas vezes damos brechas. O inimigo ele trabalha através de brechas nas nossas vidas. Muitas pessoas, eles deixam de dar um bom testemunho na igreja. Até pelo contrário, em vez de dar um bom testemunho, envergonha o Evangelho de Cristo. Envergonha como, pastora? Com os pecados, com os erros e com as falhas. Porque as pessoas, eles olham para nós e querem ver a imagem do Senhor refletida em nós. Eles olham para nós como as pessoas que olham para mim. Me olham e me vê como uma mulher de Deus. As pessoas que olham para você, têm que olhar para você e ver você como uma mulher de Deus. Se é um homem, tem que ser um homem de Deus. Se é um pastor de Deus. Se é um presbítero cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Tanto os homens como as mulheres têm que ser cheios do Espírito Santo. Tem que transmitir a imagem do Senhor Jesus. Mas para que nós possamos transmitir essa imagem, nós temos que fechar as brechas. Porque aqui está muito claro. Olha só que palavra forte é essa. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper o muro, a cobra o morderá. Satanás, ele está andando ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando ver a quem ele pode dragar. A Bíblia diz. Então ele está ali, ó, rodeando, para ver se ele acha uma brecha. E quando nós abrimos uma brecha, é como se nós tivéssemos aberto uma cova. E a cobra vem. Quem é a cobra? Satanás. Ele vem e morde, ele vem e faz estragos. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas aquela pessoa diz que serve a Deus, mas olha como está a vida daquela pessoa, olha o que o inimigo fez.
entrou naquela casa, transformou a casa numa confusão ali muito grande, é só briga, é só contenda naquele lar. Olha lá, aquela família já está se destruindo, estão querendo se divorciar, e daí as pessoas ficam olhando assim, começam a ver coisas erradas. Olha só como é que está a vida dos filhos. A pessoa está na igreja, mas a maioria dos filhos estão desviados, não estão no caminho do Senhor. E por que não estão servindo a Deus igual o pai e a mãe? E daí também olha para a vida financeira, olha como eles estão passando necessidade. Será que o Deus deles não está suprindo as necessidades? Onde está o Deus que eles servem? As pessoas começam a olhar a nossa vida e a gente já não é mais espelho. A gente já não se torna mais uma carta viva. Agora, quando as pessoas olham para nós e as nossas brechas estão fechadas, Satanás quer entrar, ele quer devastar, ele quer acabar com tudo, mas ele não consegue. Por quê? Porque quando ele vai atacar, nós estamos de joelho dobrado, orando a Deus e clamando ao Senhor. Quando ele quer atacar a nossa família, nós estamos na brecha em jejum e oração. Quando ele quer atacar a nossa família, nós estamos devorando a Bíblia, comendo a Bíblia, lendo dia e noite. E nós estamos confiando no Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temos e os livra de todo mal, e nós estamos ali, guerreando, ali com o Senhor Jesus na frente. Coloca Jesus na frente da tua vida, se entrega totalmente e fecha as brechas. Qual é essas brechas, pastora? As brechas é mentira, palavras torpes, fofoca. A fofoca é terrível, a maledicência é terrível, é jogar um contra o outro. Deus abomina as pessoas que jogam assim contendas, fazem contenda um com os outros. Deus não gosta, a Bíblia diz que Deus abomina isso, fazer contenda entre irmãos, fazer confusão dentro da igreja, fazer confusão dentro de casa, brigas, contendas. Deus não gosta dessas coisas. Deus, ele quer que a gente viva em paz. E as pessoas de fora, que às vezes não estão na igreja, eles ficam nos observando. E se eles olham e eles veem na nossa vida contenda, palavras torpes, se ele vê que aquela lá, se esconde atrás da Bíblia, porque vai para a igreja, mas olha a língua dela. Tem uma língua comprida, fala de todo mundo, é a maior fofoqueira do bairro. Que adianta? Como que você vai ganhar uma alma desse jeito? Como que você vai falar de Jesus? Se até a tua vizinhança, as pessoas que não conhecem Jesus, sabem que você é uma pessoa maledicente, que fala das pessoas, que faz fofoca. Então, irmão, nós temos que fechar as brechas. As brechas têm que ser fechadas nas nossas vidas. Para quê? Para que a cobra não venha morder. Olha só o que fala aqui, Eclesiastes 10:8. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra a morderá. Irmãos, nós temos um muro de proteção. Romper o muro, Deus, ele coloca um muro de proteção. Esse muro não pode ser rompido. Deus coloca vestes novas sobre nós, colírio santo nos nossos olhos, e ele faz uma sebe. O que é sebe? É uma cerca de proteção. A sebe é uma cerca de proteção. Ele coloca uma cerca de proteção sobre nós. Somos protegidos. Somos prontos, nós somos brindados pelo Senhor. O Senhor nos brinda. Mas só que tem uma coisa, quando começamos a praticar o pecado, aí é rompido, o muro de proteção é rompido. Há uma brecha e o inimigo entra, e ele é uma cobra, Satanás é uma cobra. E ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ficamos clamando ao Senhor, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor permitiu? Deus não permitiu nada. A culpa não foi de Deus, a culpa foi minha e tua. Por quê? Que nós abrimos brecha, e o inimigo entra nessas brechas. E ele entra, e quando ele entra para roubar, matar e destruir. E as misericórdias do Senhor, a Bíblia fala que é a causa de não sermos consumidos. Nós não somos só consumidos pelo inimigo,
Por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Nós clamamos a Deus e Ele vem, manda os anjos e guerreia em nosso favor. Mas Ele quer que eu e você andem em santidade de vida. Aprenda a andar em santidade de vida. Aprenda a fechar as brechas. E a Bíblia também fala, seguir a paz com todos, não é só com uma ou duas pessoas. Você tem que amar a todos. Também não podemos ficar com rancor, com ódio, com ira das pessoas. Não podemos deixar de perdoar, temos que perdoar. Uma mente sadia, um coração limpo, mãos puras, para nós poder fazer a obra de Deus. Muitas vezes você diz, já perdoei aquela pessoa. Mas quando você olha para aquela pessoa, não quero ficar perto dessa pessoa. Eu já perdoei, mas ela para lá, eu para cá, ele para lá e eu para cá. Não é assim, irmão. O perdão tem que ser um perdão verdadeiro e esquecer o passado. Passar uma borracha. Tá certo que se aquela pessoa que aprontou no passado com você voltar à amizade, você fica com a orelhinha em pé, né? Fica ali esperto. Começa a vigiar com aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa já aprontou para você no passado. Mas você não pode ter raiva da pessoa, ódio da pessoa. Você continua, paz do Senhor, continua falando com a pessoa. Por quê? Porque nós não podemos ter inimigos, irmãos. Nós não podemos. O nosso inimigo é Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades. É os demônios que são os nossos inimigos, que vêm para nos atacar e nos destruir. Nossos irmãos não são nossos inimigos. As pessoas que às vezes nos fazem mal não são os nossos inimigos. Muitas vezes tem raiva de alguma pessoa, mas aquela pessoa, quem sabe já se arrependeu, já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou e Jesus ama aquela pessoa. E você está com raiva daquela pessoa que Deus ama. Então, irmão, nós temos que aprender a perdoar. Então, a palavra de hoje é essa. Nós temos que ser carta viva. Vamos tampar as brechas para que a cobra não venha entrar. A cobra é Satanás. Não deixa ele entrar na tua casa. Não deixa ele entrar na tua família. Não deixa ele devastar ali a tua lavoura. Ele quer entrar, mas o Senhor te protege. Nós estamos protegidos pelo Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida de nós. Nós temos um cuidador. Nós temos um Deus. Você não está sozinha, eu não estou sozinha. Temos um Deus que cuida de nós. Agora, se você gostou dessa palavra, gostaria que você apertasse ali o sininho de notificações, você compartilhasse com as pessoas que você essa palavra aqui, eu gostei, eu vou mandar para minha amiga, vou mandar para um parente meu. Então faça isso para estar ajudando o canal, né? E se inscreva no canal também. Então vamos estar fazendo essa oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu gostei muito da palavra de hoje, Jesus. E é verdade, Pai. Nós temos que vigiar no falar, vigiar no andar. Senhor, nós temos que realmente sacrificar, Senhor, o nosso ego, o nosso eu, nossa vontade. Nós temos que nos entregar, Pai. Tem que ter esse sacrifício, Pai, de santificação, de purificação. Purifica nós, Pai. Não deixa nós abrir brecha, Senhor Jesus. E se nós estamos abrindo alguma brecha, mostra o nosso pecado para que nós possamos confessar e fechar as brechas, Pai. Para que o inimigo não venha entrar. Essa cobra venenosa que é Satanás, que quer destruir as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Jesus, tacar as brechas todas fechadas. Que quando ele quiser entrar, não vai ter acesso. Senhor, então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a andar em santidade de vida. A ser uma carta viva, escrita ali, não com tinta, mas com o teu Espírito. Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, faça de nós essa carta lida e que todos possam ler, que todos possam ver. Que eu e todos os meus irmãos sejamos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.